Boa noite, professores, tudo bem? Eu sou a Eu Ana sou a Cláudia. e hoje a gente veio fazer a nossa apresentação final ali do relatório financeiro do nosso plano de negócios da empresa Shake Away. Começando aqui com o mercado, nós fizemos então o cálculo ali das unidades que seriam comercializadas em 2024 aqui na cidade de Pato Branco. Com isso, a gente fez a distribuição das porcentagens e a gente levou em consideração também as épocas do ano que venderiam mais ou que venderiam menos. Já aqui na planilha de vendas, a gente colocou a quantidade, né, a porcentagem de participação do ano e a gente dividiu a participação aqui embaixo por mês, né, calculando também receita líquida, receita bruta e IPI de cada correspondente a cada mês. Aqui na produção, a gente fez então ali um cálculo de estoque inicial e o estoque final, que seria de 5% das vendas do mês seguinte. Então, a gente fez ali o cálculo de vendas estimadas de cada mês, que seria exatamente o que a gente vai produzir se tratando do nosso produto. Também colocamos aqui na parte das planilhas o cálculo correspondente a frutas, whey e leite, né, calculando o nosso estoque final. E a gente fez o cálculo conforme cada necessidade de cada produto, né? Então, correspondente a cada mês a quantidade necessária de frutas, whey e leite correspondente a cada mês, conforme a nossa previsão de vendas. Aqui no custo de matéria-prima, a gente separou ali então os mesmos itens que a Cláudia falou na planilha de matérias-primas. A gente só fez o seguinte, colocou ali o preço que a gente gastaria com cada um dos produtos ali, com o estoque inicial, o quanto daria de compras no final do mês, o custo médio, o custo de produção e qual seria o estoque final de cada produto no final do mês. Também colocamos o custo direto, né, de produção, calculando o total de matéria-prima, o custo direto, chegando no total do custo por mês unitário para cada produto. Aqui na parte de utensílios da empresa, a gente separou ali então em equipamentos e ferramentas de produção, ali na organização, armazenamento, limpeza e também a parte de materiais do escritório e administração. E aqui nós colocamos os valores correspondentes ao valor, por exemplo, de equipamentos e ferramentas de produção, calculamos depreciação, quanto seria a aquisição de novos produtos, para ter um cálculo tanto nos imobilizados quanto ali na parte de escritório também. Aqui nos custos indiretos de produção, a gente colocou ali todos esses critérios de apropriação, custo mensal e também levando em consideração o nosso reajuste, que seria feito de janeiro até junho, e após isso, de julho até dezembro, seriam novos valores com aumento, levando em consideração todas essas compras e o total ali desses reajustes. Também fizemos o cálculo do custo total, né, correspondendo ao custo, colocamos ali o custo, a quantidade de produção, o custo unitário direto, os indiretos e quanto seria o custo unitário total de cada produto comparado ao valor de vendas, gerando o resultado do nosso CPV. Falando aqui sobre as despesas administrativas, nós separamos ali então os salários, levando em consideração esse aumento ali em julho e quanto ficaria, levando em consideração as viagens, que no nosso setor não seria algo que seria agregado, e também os materiais. A gente fez o custo ali então, fez a soma de todos eles de cada mês e também fez o total do ano de 2024. Nesse caso, o salário administrativo corresponde ao Prolabore. Já nas despesas financeiras, a gente colocou ali o custo de edifício, né, que seria o aluguel da loja, né, do espaço, e equipamento de gestão, né, equipamento geral da casa. Aqui na parte de despesas comerciais, então a gente colocou ali os salários das outras pessoas que não seriam o Prolabore, sim, sobre os funcionários. Fez também ali o cálculo do transporte mensal e da propaganda que seria gasta por mês. E no total a gente fez ali o custo total de mês e o custo total do ano de 2024. Geramos então nosso fluxo de caixa, né, colocando o correspondente ao valor de vendas, né, anterior, e o total de entradas que a gente vai ter por mês. A gente calculou, né, também o custo das matérias-primas e quantidade de valor de energia e água. Também colocamos aqui correspondente aos valores de salários, encargos, o imposto e também o imposto de renda, que deve ser recolhido. Falando aqui sobre o balanço patrimonial, a gente fez análise aqui tanto dos ativos quanto passivos, levando em consideração o período de 2024 e 2025, e a gente conseguiu perceber ali que no ano de 2024 teve uma diferença ali que os passivos ficaram um pouco maior do que o ativo, mas no ano de 2025 os valores fecharam. E aqui nós temos os índices. Temos então o índice de liquidez, né, corrente seca e geral,
ou liquidez corrente com 0,94, que indica uma boa capacidade de pagamento, ou liquidez seca do 93, 0,93, mostra que a empresa ela não depende, né, tanto dos estoques para pagar suas obrigações, já que a gente trabalha com estoque mínimo, e então tem que ter sigilo maior, e a liquidez geral de 1,25 indica que ela tem uma boa saúde financeira a longo prazo. Nos índices de endividamento, nós temos o geral de 79,69, que indica que a empresa está com ativos com dívida e ela tem uma dependência de capital de terceiros para conseguir se manter. E isso pode ser um risco se não for bem gerenciado. Já na cobertura de juros, está negativo 6,9, então ela indica que a empresa tem um prejuízo operacional, ela não está gerando lucro suficiente para pagar essas dívidas que ela tem, né, o que é um sinal que pode ser um risco financeiro. Na margem bruta, ali nos índices de rentabilidade, nós temos 9,35 negativo, e ele indica que a empresa está com um prejuízo antes da despesa operacional. Margem operacional ela fechou em 100, então ela pode indicar que talvez estejamos com algum erro em cálculo, porque ela tem despesas não operacionais que são muito altas, né? Então isso é uma coisa que tem que rever na situação total, na visão geral da empresa. Já a margem líquida está em negativo 128, ele vai indicar então que em cada R$ 1 de receita a gente tem um prejuízo de 1,28, mostrando um déficit muito alto. E o ROI está em 443, ele indica prejuízo maior do patrimônio líquido, que diz que pode ser, né, de alto risco. Então a gente precisa rever essas finanças, porque, né, senão vai ter um problema a longo prazo. Já no giro ativo, nós temos que a empresa ela gera um faturamento que é muito alto em relação ao total dos ativos. Então, ele indica que a gente tem operações intensivas nas vendas, né? A gente tem um resultado de vendas positivo. E o giro de estoque, ele está em 90. Então, esse giro de estoque indica que a gente tem um resultado muito... um estoque, né? Que tem um giro muito rápido dos produtos. Até por ser produto alimentício, né? Não pode ficar armazenamento por muito tempo. Então, se mantém um estoque baixo. Falando aqui sobre os resultados, a gente fez ali então os cálculos mensais e o total anual de cada um dos nossos custos. Ali a gente colocou lucro, colocou todas as contribuições, todos os impostos que a gente deveria pagar, contamos com todas as despesas, sejam elas comerciais, administrativas, financeiras, e também a gente colocou ali a receita bruta. E nessa última tabela nós temos uma demonstração do fluxo de caixa, onde com todas as atividades operacionais, resultado de caixa líquido, né, que foi gerado com as atividades operacionais, investimentos, atividades de financiamento, né, o aumento que se teve no capital, resultando ali na variação de caixa de 164,486. E a gente chega à conclusão, analisando todos esses dados, que ela tem um valor considerável de venda, porém ela ainda não consegue se manter. Então, a curto prazo, ela consegue quitar as suas dívidas com a venda que está prevista, mas a longo prazo isso vai gerar um problema e possivelmente a falência se ela não conseguir um custo reduzido nas suas despesas administrativas, operacionais e tudo mais, e também na quantidade no custo da matéria-prima. Isso ele precisa ser reduzido. E como a gente comentou ali nas outras planilhas, o custo dos nossos produtos está muito alto com o valor que a gente pretendia vender o produto. E feita uma análise do mercado, a gente chegou na conclusão que aqui na cidade que a gente tinha escolhido, em Pato Branco, não tem a demanda correta juntamente com esses valores altos de fornecedores. Então, nós chegamos à conclusão que não seria viável abrir a empresa desse ramo. Isso, não aqui em Pato Branco, talvez uma cidade maior ele vai conseguir atingir mais pessoas e vai conseguir talvez colocar até um valor elevado, né, no produto e conseguir ter uma venda mais significativa, mas aqui para Pato Branco ela não é viável porque no curto prazo até daria certo, mas no longo prazo ela não teria um bom resultado.